gritos de moradores presos cortam o ar, enquanto fumaça preta sobe sobre Valência e chamas lambem as laterais das torres de apartamentos. Enquanto o complexo de luxo era consumido pelo fogo, várias vidas se perderam, incluindo a de um bebê de 2 semanas. O mais assustador é que isso pode ocorrer em muitos outros prédios altos, criando novas armadilhas mortais. Essa tragédia poderia ter sido evitada em vários momentos, começando pela construção. Durante o boom imobiliário espanhol nos anos 2000, as Torres Valência eram o auge da vida moderna. Erguendo-se orgulhosamente contra o horizonte, as 2 torres eram conectadas por um impressionante elevador de vidro. Ela tinha cerca de 450 moradores em 138 unidades. Os andares inferiores eram movimentados, com comércios que tornavam o local um vibrante centro urbano. No entanto, esses prédios foram concluídos pouco antes de entrarem em vigor novas e mais rigorosas normas de segurança contra incêndio, deixando-os com medidas de segurança desatualizadas. Esse seria o maior defeito de projeto. O incorporador usou material composto de alumínio elegante para dar ao exterior um visual contemporâneo e estiloso. Mas apesar de passarem nas inspeções iniciais, as torres eram bombas relógio. Os primeiros sinais de chamas foram vistos em algum momento depois das 17h30 no lado esquerdo do prédio. Esse pequeno incidente rapidamente se transformou em um incêndio devastador. Em minutos, ele se espalhou pelo prédio e apartamentos. Às 5h50, as chamas já haviam alcançado a fachada entre o 3º e o último andar, e o calor intenso quebrou as janelas. Isso permitiu que o fogo entrasse nas unidades residenciais, que tinham móveis inflamáveis e pisos de madeira. Logo ficou claro que aquele não era um incêndio comum. Os bombeiros chegaram e encontraram um incêndio enorme e descontrolado. Seguindo o protocolo, os serviços de emergência aconselharam os moradores dos andares superiores a permanecerem em seus apartamentos, presumindo que eles seriam protegidos por serem autossuficientes. Mas esse incêndio era diferente. Os painéis aparentemente combustíveis na parte externa do prédio fizeram com que as chamas se espalhassem rapidamente e de forma imprevisível de um andar para o outro. As pessoas dentro foram pegas de surpresa, correndo para evacuar. Quanto aos bombeiros, eles enfrentaram ventos de 64 km/h que espalharam as chamas por todo o prédio e limitaram o alcance de suas mangueiras. Muitas pessoas logo ficaram presas em seus apartamentos, incapazes de escapar pelos corredores cheios de fumaça. Os sobreviventes foram resgatados dos andares baixos ou pularam nas camas infláveis abaixo. Usando guindastes, socorristas focavam em acessar o 6º e 7º andares para alcançar os moradores presos. Às 18h, o fogo já atingia a torre ao lado e se espalhava rapidamente. Com o incêndio crescendo, o pânico se instalou. Moradores que não escaparam a tempo subiram nas varandas e acenaram com luzes para chamar a atenção dos socorristas. Quase meia hora depois do início do incêndio, ele consumiu todo o último andar do 2º prédio. O calor intenso tornava cada resgate um esforço heróico. Um jovem casal ficou preso na varanda enquanto o fogo se aproximava, sem rota de fuga. Milagrosamente, os bombeiros chegaram a tempo, resgatando o casal em meio ao incêndio devastador. Com a maior parte do prédio já completamente tomada pelas chamas, os socorristas recuaram alguns no último instante. Imagens das fases posteriores do incêndio mostram quase todos os apartamentos em chamas, com explosões repentinas, ocorrendo em muitos deles devido ao calor intenso de cerca de 600 graus Celsius. Por volta das 20 horas, quase 6 horas após o incêndio começar, os bombeiros resfriaram o prédio antes de entrar. Enquanto isso, as equipes começaram a usar drones para procurar corpos e sobreviventes no prédio. 15 pessoas, entre elas 7 bombeiros, foram hospitalizadas por ferimentos e o total de mortos seria divulgado conforme as buscas avançassem. Uma testemunha descreveu a torre como sendo feita de cortiça. O material da fachada em chamas era particularmente notável. O chefe dos bombeiros de Madrid disse nunca ter visto um incêndio tão intenso e rápido em 29 anos de serviço. Enquanto bombeiros vasculhavam os escombros, investigadores buscavam pistas sobre o que causou a propagação rápida do incêndio catastrófico.
Enquanto a investigação ainda estava em seus estágios iniciais, um fator se destacou como possível culpado. A causa raiz pode estar em decisões tomadas mais de 15 anos antes, quando o prédio estava sendo construído. O complexo de apartamentos recebeu painéis de alumínio para oferecer aparência moderna e elegante a baixo custo. Imagens do Google Street View mostram o revestimento Larsen sendo instalado. Esses painéis sanduíche de alumínio consistem em duas chapas finas de metal com um núcleo isolante, e é essa camada isolante que se tornaria o centro das atenções. Na época da construção, os painéis PI Larsen eram uma escolha comum. O núcleo deles é feito de polietileno, um plástico que também é altamente inflamável, com uma combustibilidade semelhante à do óleo diesel. Se isso parece familiar, é porque é o mesmo revestimento responsabilizado pelo incêndio fatal na Grenfell Tower, em Londres, 7 anos antes. Os painéis de PE receberam uma classificação e no teste de segurança contra incêndio da União Europeia, a segunda classificação mais baixa possível, indicando alta inflamabilidade. Como resultado, esse tipo de revestimento agora está proibido no Reino Unido e não pode ser usado em nenhum edifício. O próprio fabricante incluiu um aviso de isenção. Larsen PI é indicado só para edifícios baixos. A Lacoil não recomenda seu uso em prédios altos. Com a investigação em andamento, a Associação Espanhola de Poliuretano divulgou um comunicado insistindo que não há evidências de PE na fachada do edifício. Isso sugere outra possibilidade. Quando o complexo de apartamentos foi concluído, a Alacoil lançou uma versão mais resistente ao fogo do Larsen PI, com núcleo mineral em vez de plásticos. Esta descrição refere-se à declaração do Colégio Oficial de Arquitetura Técnica de Valência, que afirma que seus documentos comprovam o uso de lã de rocha como isolamento. Porém, sob regras mais rígidas como as do Reino Unido, esse painel ainda seria inadequado para prédios de vários andares. Até agora, a composição do revestimento e a presença de outros materiais combustíveis não foram determinadas. Já está claro que o design da fachada tinha uma falha grave na segurança contra incêndios. Um vão entre o revestimento e o prédio foi deixado para melhorar o isolamento e a retenção de calor. Esse espaço funcionou como uma chaminé, espalhando rapidamente o calor e as chamas. Mas mesmo com esses problemas, parte da devastação poderia ter sido evitada com protocolos de evacuação adequados. Muitas vidas foram salvas pelas ações de um dos porteiros do prédio, que bateu nas portas dos apartamentos, gritou fogo e ordenou que evacuassem o prédio. Um homem que perdeu o filho, a nora e os netos no incêndio entrou com uma queixa buscando responsabilização pelos protocolos de combate ao incêndio. Inclui gravações de áudio das últimas conversas dele com o filho, nas quais os bombeiros aconselharam a família a permanecer dentro do apartamento, mesmo estando localizado no lado oposto à origem do incêndio. O homem afirma que, ao presenciarem o incêndio, os bombeiros deveriam ter orientado a evacuação, não o abrigo no prédio em chamas. Então, quem é o responsável final? Embora a investigação ainda esteja em estágio inicial, já existem preocupações notáveis. As escadas de emergência das Torres Valência não cumpriam os requisitos atuais de resistência ao fogo. Mas isso não foi considerado um problema depois que o prédio passou pela inspeção de 2008 e estava em conformidade com as regras vigentes na época. Como foi construído antes das novas leis, não precisou de verificações extras. Essas falhas regulatórias foram catastróficas. O prédio não tinha sprinklers, portas corta-fogo adequadas nem alarmes de incêndio. A maioria dos quartos ficava exposta, permitindo que o fogo atingisse diretamente quartos e salas de estar. Também não ajudou o fato de as casas serem equipadas com materiais inflamáveis como pisos de parquet de faia, o que piorou a situação. Mesmo após alertas como o da Torre Grenfell, códigos antigos e fiscalização falha permitiram materiais inflamáveis. Cortar custos era mais importante que a segurança contra incêndios. Apesar dos riscos claros, os primeiros processos legais não responsabilizaram ninguém. Menos de 2 semanas após o incidente, um tribunal investigativo de Valência, sob sigilo, não encontrou irregularidades criminais no caso. O tribunal classificou o incêndio como acidental sem possibilidade de recurso legal. Em junho, outro tribunal reabriu o caso após recursos da família dos falecidos.
A origem do incêndio foi rastreada até um infeliz acidente doméstico. O apartamento 86, no 7º andar, estava desocupado há algum tempo devido à falta de ventilação. Um vazamento de geladeira causou o incêndio, pois seu fluido refrigerante é altamente inflamável. Inflama-se facilmente com faísca ou eletricidade estática. O incêndio de Grenfell também iniciou devido a uma geladeira com defeito. A devastação total do incêndio no apartamento em Valência foi sendo revelada gradualmente à medida que as equipes de busca vasculhavam os escombros. No total, 10 vidas foram perdidas naquela noite fatídica. A maioria das fatalidades ocorreu nos andares superiores. Entre eles havia 2 recém-casados, um bebê de 15 dias e um casal de idosos achado abraçado no banheiro com seu cachorro. Nenhum equipamento ou tática alcançaria tão alto, e o oxigênio dos apartamentos superiores foi consumido pelo fogo. A investigação continua. Assista este episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.